Achando que Naruto Storm 4 seria o último da franquia, eis que a Bandai nos surpreende com o anúncio de Naturo Ultimate Ninja Storm Connections. O jogo foi desenvolvido pela nossa queridíssima CyberConnect e publicada pela Bandai em novembro de 2023 para todos os consoles, inclusive Xbox One e PlayStation 4. Olá, eu sou o Vale e hoje iremos analisar essa bomba que foi Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Aqui o jogo apresentou dois modos de histórias. O primeiro, um recicladão de tudo que aconteceu e um monte de slide, onde você mais vê slide do que joga, e ainda por cima contendo algumas boss battles recicladas dos outros jogos. E a outra que é a história original, onde temos a Zero, uma organização que segue a filosofia do Pain, comandada por Mers, que quer fazer uma guerra e instaurar o caos no mundo ninja. Mas o foco aqui é a Nanashi, uma Uchiha que tinha sido selada na época em que os Uchihas e os Senjus estavam guerreando. E o protagonista aqui desse segundo modo história é o Boruto. E toda a trama começa com o envolvimento do jogo Ninja Heroes, que é um MMORPG aí da vida, com óculos VR. Ele vai pro Sword Art Online da vida e mete o doido. Boruto entra no jogo com o intuito de conseguir uma cópia do colar do Naruto para dar de presente para Himawari, e a partir daí e a nossa trama vai se desenrolando. A jogabilidade recebeu algumas melhorias. Agora os itens ninjas são recarregáveis ao invés de ser finitos. Outra mudança na jogabilidade é que você consegue dar dano no seu adversário enquanto ele está caindo. Temos o chakra também, que carrega muito mais rápido, e o tão comentado e o tão divulgado segundo Jutsu. O problema do jogo são seus modos de histórias mal executados. Aqui é o grande problema do jogo. Rapaz do céu, é a bomba do jogo. O primeiro modo história é um recicladão de tudo que a gente já jogou. Eu repetindo aqui mais uma vez, um monte de slide complicado. E isso é horrível, porque você passa mais tempo vendo slide do que jogando. Esse daí é de deixar nos nervos. Já o segundo modo história, que é a história original do game, mal jogamos, passamos 90% do tempo, sem zoeira nenhuma, 90% do tempo a gente passa assistindo cutscene. Nossa senhora, velho, eu tô bravo, cara. E a gente passa mais tempo assistindo do que realmente apertando botões no controle, e isso me incomodou muito, sem contar da narrativa, muito mal executada. Para vocês terem ideia, no modo história do Boruto, próximo ao seu clímax, a gente passa uma sequência inteira desse modo história rejogando todas as lutas. Sim, de novo, todas as lutas do Naruto clássico até o Shippuden. De novo, meu Deus do céu, cara. Não acredito que eles fizeram essa pachorra de colocar esse negócio de novo. Isso é vergonhoso. A CyberConnect deveria ter focado em trazer só a história original e trabalhar o conteúdo exclusivo em cima dela. A gente só assiste e quando luta, são lutas rápidas, sem graças e sem esforço nenhum da parte da desenvolvedora. Ter focado na história original era fundamental. Uma por ser um conteúdo novo da franquia e outra que o controlador deveria jogar, né? A gente compra o jogo para jogar também. Claro que nós gostamos de narrativas e tudo mais, mas a narrativa ela tem que ser equilibrada com a gameplay, como acontece em inúmeros outros jogos. E a minha teoria desse jogo ser uma bomba não deve ser culpa da CyberConnect. A minha teoria é que a Bandai queria que eles entregassem o jogo mais rápido possível, e eles provavelmente tiveram pouquíssimo tempo para trabalhar em cima dele. Trabalhar, né, no que realmente importa dentro de um jogo. Porque o jogo, ele é um recicladão, cara. Ele é uma DLC. Fora que, onde que era para ter mais capricho, que eram as boss battles da história original, elas são todas sem graças, não tem nenhum kick time event, não tem nenhum trabalhinho, né, mais bem feito ali. É algo realmente feito pelas coxas. Dificuldade. As lutas são fáceis demais. Perde totalmente a graça de progressão dentro de um jogo. Não existe dificuldade nesse jogo. E assim, faltou colocar ali um nível de dificuldade para escolhermos jogar o modo história e tudo mais, né? Para quem já tá acostumado com esse tipo de jogo, eu no caso que joguei todos os jogos da franquia, tem um pouquinho mais de um arzinho de novidade, um desafio ali.
durante a gameplay. Isso não existe. Eu achei muito zoado isso daí. Remoção do tilt. A ideia do segundo jutsu, ela é excelente, mas não tinha necessidade de tirar o tilt do jogo. E o que foi feito em sua maioria aqui pro segundo jutsu é que eles só substituíram o tilt por um comando, que é o triângulo quadrado ou Y e X, PlayStation e Xbox no caso. E eu achei meio zoado isso. Em outros casos, obviamente, funciona super bem a questão do segundo jutsu. Vou dar um exemplo muito claro aqui, que é o do Sasuke. Você pode usar o Chidori e usar o jutsu bola de fogo. Pô, isso é muito bacana, mas não são com todos os personagens. Isso daí é meio problemático. O chakra. Essa implementação do chakra carregar mais rápido foi uma escolha certeira. Acertaram muito bem aqui. Jogos no estilo Naruto, que você tem energia, que você tem poder e que a barra de energia ela é fundamental pra gameplay, pra gente dar dash, fazer jutsu, um monte de coisa, ela tem que carregar mais rápido. E essa implementação do chakra recuperar de uma velocidade maior é excelente, deixa a jogatina muito mais dinâmica e tira uma preocupação do jogador de ter que ficar carregando toda hora também e tal. E eu achei uma escolha muito sábia. Espero que a CyberConnect nos próximos jogos de outras franquias, quem sabe também, possa deixar esse sistema implementado e que outras empresas usam esse sistema também. Segundo o Jutsu, a ideia ela é excelente, mas como consequência tivemos a remoção das Shurikens com Chakra e do Tilt. Deveria ter compensado essa remoção adicionando mais 3 Shurikens, assim como era no Naruto Ultimate Ninja Storm 1, 2 e o Generations, no qual você apertava quadrado ou X, você soltava 6 shurikens, né, ao invés de 3, que no Storm 3 virou 3 só. E aí eles deveriam ter compensado isso daí, porque eu acho a shuriken uma ferramenta fundamental dentro da gameplay para você ganhar tempo, ou você bloquear o seu inimigo de fazer um outro ataque, ou cancelar uma movimentação dele. Então, eu achei muito chato ter removido isso. E em alguns personagens, realmente, o segundo jutsu traz um ganho absurdo. Como já dei o exemplo aqui do Sasuke, agora podemos usar o Chidori e o Bola de Fogo. Conseguiu introduzir também outros jutsus. Então aqui ficou 50-50. Em alguns casos funciona super bem, em outros casos a gente vê que é um recicladão. Por exemplo, se você pegar o Naruto base, ele vai fazer o mesmo movimento do Tilt, que é atacar os clones. Então poderia ter colocado um outro jutsu ali. Dublagem. Aqui é o ponto mais positivo desse jogo. Definitivamente é a sua dublagem. Itachi Uchiha, você é a única pessoa que eu nunca vou perdoar. Agora ele está com uma qualidade muito superior se comparado ao Storm 4. Temos muitos gritos e é o que acaba salvando o jogo. Se você pensar em comprar esse jogo, talvez, o que você tem que levar em consideração é, putz, ele tá dublado. É um dos motivos de eu também ter comprado ele. Olha aí, que bacana, né, Bandai? Vamos dublar os jogos aí. Cadê o Dragon Ball Tenkaichi 4 dublado? Bora dublar isso daí, meu. Infelizmente, tivemos algumas trocas e o que eu mais senti falta foi a voz original do Kakashi. É claro que se vocês não forem agressivos, nunca vão conseguir pegar os sinos. Mas projetos de dublagem, como já estamos cansados de conhecer, estão passivos dessas variáveis incontroláveis. Mas o elenco de dublagem e sua qualidade está excelente. Eu tenho que bater palmas aqui para mixagem, porque se comparado ao Storm 4, a dublagem, pô, é legal, mas a mixagem peca muito em alguns momentos. A variação de volume da voz quando o jogo, tipo, não casa muito bem. E aqui eu não precisei mexer em nenhuma configuração de áudio, pro áudio tá bem mixado. Isso é supimpeira. E em alguns momentos durante a minha gameplay, eu vi alguns problemas de sincronia labial nas cutscenes no modo história do Boruto. E também durante a minha gameplay teve uma cena no qual, é bem no começo da história do Boruto, começa as guerras lá e tudo mais, o áudio ele simplesmente estoura, das vozes ele fica estourado para todos os personagens, o que eu acho que deve ter sido algum bug ou algum probleminha ali na mixagem. Mas a dublagem no geral está supimpeira. A trilha sonora continua boa e conseguindo entregar a ambiência do mundo ninja como sempre, como todos os outros jogos, e faz isso perfeitamente, né? Claro que recicla ainda algumas trilhas sonoras, mas não tem muito o que fazer, funciona bem e consegue entregar o seu papel ali. Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, caramba, esse nome ficou muito grande, tinha muito potencial para ser um novo marco para a franquia, trazendo uma narrativa original muito bem feita, e o que recebemos foi somente uma DLC e não um jogo completo. E o que fica mais absurdo ainda, que muitas pessoas, inclusive na Steam, estão reclamando,
é o preço que está sendo cobrado pelo jogo. Ele tá vindo em preço cheio, tá R$229, cara. Nos consoles deve estar muito mais caro. Então, é meio complicado, né? O preço não se condiz com o que o produto entrega. Então, se esse jogo custasse, sei lá, R$100, R$60, beleza, né? A gente entenderia como uma expansão e tudo mais, um jogo menor, né? E aí dava pra relevar, mas, pô, vinha a preço cheio, isso daí é uma bomba demais, cara. A Bandai aí errou. A Bandai precisa entender que os jogos de animes precisam dar uma evoluída. A franquia Storm é perfeita pela sua jogabilidade, pela sua qualidade. Eles têm capacidade de trazer uma narrativa original e muito bem executada, trazendo os elementos de gameplay que um jogo precisa, e não somente um filminho filler. E cara, as empresas precisam entender, não tem nenhum problema o projeto ele atrasar um pouquinho, ou demorar mais tempo, ou ter que adiar, e a gente receber um produto supimpeira. E não precisa fazer nas pressas para tentar fechar mês fiscal, enfim, ano fiscal da vida, fechar faturamento e tal, e trazer um produto porco. E se pegarmos como exemplo coisas que a CyberConnect já fez, como Dragon Ball Kakarot, o jogo de Demon Slayer, a própria franquia Naruto Ultimate Ninja Storm, o Storm Revolution também, que teve a história original da Katsuki, e teve aquele modo lá dos torneios, né, que você jogava, querendo ou não, a gente vê que é uma empresa que consegue entregar produto de qualidade. Dragon Ball Kakarot, pra mim, é um dos melhores produtos que a CyberConnect conseguiu entregar aí nos últimos anos, juntamente com o Naruto Storm 3. Tem que ser assim, nós consumidores precisamos elogiar quando é passivo de elogio, e devemos criticar quando é passivo de crítica, porque querendo ou não, nós que vamos comprar, nós que vamos usar o produto. Então todo feedback é válido, seja positivo e negativo. Então quando o trailer foi anunciado que esse jogo teria uma história original, viria com dublagem, eu fiquei muito hypado, porque era realmente uma coisa que eu já estava pedindo há muito tempo. Jogos de animes, seria interessantíssimo vir com narrativas originais, com histórias novas, pra gente poder apreciar isso daí. Igual filme, né? Os filmes de anime não recebem uma história original, às vezes adaptando um arco ali. Isso é muito bacana. E aí eu fiquei muito hypado porque eu sei da capacidade da CyberConnect de entregar um produto de extrema qualidade. E isso é muito interessante, eu depositei minha confiança nisso daí. E outra coisa, parem com essa narrativinha de ficar buscando memória, fragmentos de memória, buscando, relembrando. Isso já foi, cara. Para com isso daí. É o negócio mais preguiçoso que tem. Cria uma história original. Leva o tempo que for necessário pra fazer. Tá na hora dos jogos de anime receber um tratamento. Se for pra fazer jogo AAA, um tratamento AAA. E se for fazer um jogo menor, que faça um jogo bem feito. Que faça um jogo bem executado. Pode levar o tempo que for aí pra desenvolver. Não tem problema, a gente espera. Desde que podemos desfrutar de um jogo de qualidade. E aí passou da hora dos jogos de anime ter um poder narrativo forte e consistente, com jogabilidade que faça o jogo ser divertido. Vamos sair dessa receita de bolo michuruca e fazer um produto de qualidade. Aqui ficam os outros vídeos para vocês poderem dar uma olhada, se quiser ver todas as minhas análises de Naruto Ultimate Ninja Storm tá aqui. E se você quiser ver as lives da gameplay do Ultimate Ninja Storm Connections, também tá aqui. Vão lá, dá uma bisoiada, comenta e tire suas próprias conclusões também do game. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.